discordo de você. Jogo 6 de terça-feira é uma coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama pra testar pra fazer raiva, igual fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Olho no Lance. Hoje o nosso quarto programa aqui de debate. Estou junto com Rafael Araújo, Caleb Molas e Jorge Bento. Hoje mais uma semana de muitos assuntos sobre o Campeonato Brasileiro. A gente ainda vai discutir sobre muitas coisas e debater sobre os jogos da rodada. E para começar, eu já queria começar chamando ali o Rafa, hoje ali com a camiseta da Argentina. E aí, Rafa, o Inter que empatou domingo contra o Atlético Goianiense, muitas críticas em cima da equipe, a gente percebe aquele que a gente vinha comentado no nosso segundo programa, uma aura ruim, assim, em cima da equipe, parece psicologicamente muito abalada. O que você acha do momento da equipe? A gente pode dizer que o Inter está em queda livre? Muito boa noite. Alô, você, Arthur Teodoro, você também, Caleb, Jorge. Uma boa noite para você que está nos assistindo. Eu queria, antes de fazer aqui meu comentário, prestar homenagem a esse grande jornalista que me inspirou muita gente, Fernando Vanucci, que nos deixou aí semana passada. Galera que assistia Esporte Espetacular, Globo Esporte aí nos anos 90, cresceu assistindo, né? Assistia também as transmissões de escola de samba também, né? Durante muito tempo aí nos deixou aí semana passada, né? Foi incorporar o time das peladas das partidas lá de cima. Mas Arthur, o Inter segue descendo a ladeira, né? Lá vem o Inter descendo a ladeira com tudo, né? Engatou a terceira e foi embora. Descendo. Tá muito ruim mesmo. Um jogo tenebroso contra o Atlético Goianiense. O time do Abel não consegue engrenar. E tá um enhaca maldita. Desde aquele jogo contra o Flamengo 2-2, que foi o último antes da saída do Cudê, né? O Inter não venceu mais. O time está na quarta posição porque está ganhando no saldo de gols ainda. Está no G4 porque tem o Santos e o Palmeiras não melhorou no saldo de gols. Então, o Inter ali consegue ainda se manter dessa forma. Mas é impressionante, o Galhardo não consegue marcar, tá 5 jogos sem fazer. Aí tem um pênalti, aí o cara vai, bate, o goleiro pega. Tem chance no finalzinho do jogo, chuta, o goleiro espalma. Aliás, o goleiro já é uma boa partida. Foi o primeiro jogo, né? O estádio Atlético Goianiense estava estreando o estádio, né? Fez a reforma lá, ficou bonito, ficou legal, ficou de um tamanho, ficou aconchegante. Interessante, né? Os times de Goiás, cada um investindo nos seus próprios estádios. Mas a partir do resultado foi ruim para os dois. O Inter, a meu ver, enquanto tiver com o Abel Braga, não vai disputar o título. Eu acredito que a passagem dele pelo Inter tem até data e hora para passar. Eu acho que é na próxima semana no jogo da volta contra o Boca, porque eu acredito que o Inter não passa pelo Boca e pega o Atlético, o pior ainda, pega o Atlético domingo no Mineirão, né? Se eu não me engano é sábado, não sei se é sábado ou domingo. Mas vai pegar o Inter, vai ser o Boca, Inter, o Boca, Atlético Mineiro e a volta do Boca. Então é uma sequência complicada para o que já não está muito bom no Inter, né? O Inter não vai ter o Moledo foi expulso e o time segue em queda livre. Como eu falei, o Inter sofre dos mesmos problemas, falta intensidade, o time não tem mais a mesma pegada, não tem mesmo conjunto. O Galhardo, que vinha fazendo gol todo jogo, parece que perdeu a mão, perdeu o pé para fazer o gol ali. E o Inter, eu vejo um horizonte muito descendente para o Internacional, né? E vem times aí subindo, vem Santos subindo, Palmeiras subindo muito de produção. E se o Inter não abrir o olho, não tiver mudanças drásticas, não pega nem Libertadores. Certo. E até sobre isso que o Rafa citou, né, essa subida das equipes de baixo, eu queria já chamar o Caleb para perguntar assim, Caleb, você acha que o Inter em queda livre e as equipes subindo, a gente tem o Palmeiras, o Santos, o Fluminense, até o próprio Grêmio, que um tempo atrás, se a gente fosse dizer que o Grêmio estaria a uma vantagem quase que mínima de pontos do Inter, parecia irreal, né, as pessoas iriam rir da gente, mas assim, você acha que o Inter termina o campeonato
na frente dessas equipes, ou que essas equipes passam o Inter e o Inter ainda vai penar para brigar por uma vaga na Libertadores? Boa noite, Arthur. Boa noite, Rafael, Jorge e a todos que nos acompanham. A situação do Inter é complicada, cara, porque ele vem de uma série de derrotas e tudo mais. A gordura que ele acumulou no primeiro turno, com o Kudê e tudo mais, está sendo usada toda agora. Está sendo toda queimada. Desde que o Abel chegou no Brasileiro, não conseguiu ganhar, não conseguiu implementar o seu estilo de jogo, se é que tem algum. Então, o Inter tem uma perspectiva muito ruim para o restante do campeonato. Eu acredito que vai cair mais um pouco. Diferente do Rafael, não acredito que perca a vaga na Libertadores por conta da gordura acumulada. E, claro, se o Abel sair do comando, que não consigo ver futuro do Abelão no time do Inter. A situação do Internacional para baixo. Tem Palmeiras, Santos, Grêmio e Fluminense. Desses aí, praticamente eu só acredito em Palmeiras e Grêmio passando o Inter. Mas Fluminense e Santos, eu acredito que não tem elenco para disputar o campeonato inteiro, não vai ter essa garra que está tendo até agora de disputar na parte de cima, não vai ter até o final do campeonato. E é preocupante porque o Inter, nessa sequência, nesse mês de novembro, praticamente perdeu tudo, foi ao inferno. Estava lá líder de campeonato e tudo mais, e nesse novembro acabou tudo. Saiu da Copa do Brasil, perdeu a liderança, está em 4º lugar, e agora disputa contra o Boca, que pode ser mais um fiasco para o Inter nesse ano, que parecia ser um ano que o Inter ia sair da fila, ia conseguir um título, e não está acontecendo isso. Certo, Caleb. E sobre isso da equipe ter pela frente o Boca, ter o Atlético Mineiro, assim, Jorge, você acha que a equipe vai ser eliminada já assim da Libertadores, ou você acha que essa sequência de jogos, Boca, Atlético Mineiro e novamente o Boca, pode ser talvez uma virada para o Inter, o astral que o elenco precisa, pode ser uma classificação suada na Libertadores, que vai dar a confiança e o tempo de trabalho ao Abel, ou que o Inter não consegue passar na Libertadores e o futuro é realmente sombrio para a equipe colorada? Boa noite, Arthur. Boa noite, Rafael, Caleb. Olha, a situação do Internacional é bastante complicada, né? A adaptação com o Abel Braga está demorando demais. Então, desde a saída do Eduardo Cudê, o Internacional vem sofrendo aí queda de rendimento dentro de campo. E aí tem um clima conturbado, o que acaba contribuindo, então, para a perda, né, de jogos, perda da liderança do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem a noção, dos 7 jogos que o Internacional jogou nesse mês de novembro, ele conseguiu apenas 2 vitórias, 3 derrotas e aí 2 empates. Quer dizer, um baixo rendimento da equipe do Internacional. O Abel Braga continua ainda afastado devido à Covid-19, está sendo comandado aí pelo auxiliar, e que não está também apresentando melhoras na equipe. É o que mais preocupa hoje para o torcedor colorado. Essa queda livre da equipe do Internacional. Na era Eduardo Cudê, era um time bem organizado em campo, um time que tinha equilíbrio, era um time que tinha uma personalidade, e hoje a gente não observa mais essas características positivas da era Eduardo Cudê. Então, o Internacional passa por um momento de crise hoje. Agora, em relação ao jogo de amanhã contra o Boca Juniors, quarta-feira, aliás, é um jogo de vida e morte para a equipe do Internacional. Joga realmente a vida do ano para a equipe colorada. Tem 2 campeonatos pela frente, que é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Então, quer dizer, o Inter tem que passar por um momento agora de mudanças. É o momento. Se quiser conseguir algo no Campeonato Brasileiro, essa equipe precisa reajustar e precisa de bons resultados. Somente com bons resultados é que a equipe do Internacional voltará a ser uma equipe qualificada, uma equipe grande.
Agora, os péssimos resultados nos últimos jogos, isto não dá um credencial, ou seja, uma confiança para o torcedor colorado. Então, o jogo contra o Boca Juniors é um jogo bastante difícil para a equipe do Internacional. Há uma pressão muito grande hoje, né, da diretoria em cima do trabalho do Abel Braga. Então, quer dizer, o Internacional precisa mudar bastante o comportamento dentro de campo. Os jogadores aí devem, né, realmente comprar essa ideia com o Abel Braga e aí fazer com que as vitórias voltem novamente. O futebol, ele é muito dinâmico hoje, né? E o Internacional precisa dessa agilidade, dessa mudança mais que urgente para manter o sonho de manter uma boa posição no Campeonato Brasileiro, quem sabe até o título, e também conseguir bons resultados na Libertadores. Tem uma sequência aí muito difícil, como o Caleb, como o Rafael já colocaram, né? É uma sequência que preocupa. E vamos aguardar, né? Lógico, o torcedor colorado hoje passa por um momento muito triste e preocupante, né? Já que vê a equipe em decadência. Ô Arthur, rapidinho, só para dizer que o torcedor colorado pode até dar uma animadinha, porque o Rodrigo Dourado vai voltar para o time, pode ser uma peça importante contra o Boca, já que o Vitor Cuesta está suspenso e vai ter aquela brechazinha no sistema defensivo que o Dourado pode ajudar ali. Certo, muito bem. E até agora, fazendo uma contrapartida ao Inter, uma equipe em um momento totalmente oposto ao do Internacional, que é o São Paulo, a equipe do técnico Fernando Diniz vem colhendo os frutos, né, de ter mantido o treinador lá atrás. A equipe vem com o elenco fechado taticamente e também um elenco que vem se mostrando muito unido, jogando realmente pelo treinador. E eu já queria jogar para o Caleb. Aqui no Brasil, a gente tem uma rotatividade enorme de técnicos. Poucos técnicos permanecem em suas equipes. E um tempo médio de um treinador comandando uma equipe no futebol brasileiro é de 5,9 meses, quase 6 meses, que é muito pouco. Em 6 meses você realmente não consegue implantar 100% do que você quer colocar em campo, de como você quer ver a sua equipe jogando em campo. Então eu queria perguntar para o Caleb, o São Paulo vem colhendo os frutos aí da não demissão do Diniz, de manter o treinador, e você acha que com mais equipes como o São Paulo, o Grêmio, talvez até o Fluminense do Odair Hellmann, se mantendo seus treinadores e dando certo, você acha que a gente pode no futuro ver uma mudança de filosofia por parte da diretoria e até da torcida no futebol brasileiro? Depende muito. Porque, em contrapartida, você tem o Fernando Diniz dando super certo, porque manteve esse trabalho, você tem 1000 outros técnicos que você perde para um Mirassol, você perde para um Binacional, que você já vai cair. E, assim, demorou 1 ano e meio para o Fernando Diniz engrenar, e parece que agora vai engrenar, mas é aquele negócio, se o Fernando Diniz começa a perder 2 ou 3, a pressão já vai para quem? Não vai para o jogador, não vai para a dirigência, vai para o Fernando Diniz, porque ele é sempre o alvo de todas as críticas do São Paulo. Tudo no São Paulo é o Fernando Diniz. O Daniel joga nada? Fernando Diniz, fiscal. O milhares de dívidas? Fernando Diniz também. E em contrapartida a isso, você tem uns técnicos estrangeiros, por exemplo, o Abel, que chegou no Palmeiras. Ele chegou e já conseguiu implementar o sistema de jogo. O Jorge Jesus, o Sampaoli, já chegaram e conseguiram implementar esse estilo de jogo. Aí você pensa assim, a torcida quer o quê? A torcida quer ver o seu time ganhando. A torcida quer esperar 1 ano e meio para o São Paulo, que está esperando há 200 anos para ganhar um título. Ela não quer esperar 1 ano e meio do Diniz. O bom é que os dirigentes conseguiram segurar ele. E agora a torcida começou a acreditar no Diniz. Tem aquele negócio, né? Em janeiro, se Diniz é treinador, eu sou astronauta. Em novembro, a torcida toda de São Paulo é astronauta. A NASA ganhou um novo pelotão. Esse é o problema. Tem isso. Só que, em contrapartida, você tem o Abel chegando no Palmeiras e conseguindo resultados imediatos. O Jorge Jesus fez o que fez em pouco tempo. O Sampaoli, que também não fez tudo, não ganhou tudo porque tinha o Jorge Jesus e porque agora tem o Atlético Mineiro.
Mas o São Paulo parece que vai engrenar. Só que se vier de uma 3, 4, até 2 ou 3 derrotas, eu acho que o Diniz balança de novo no comando. Até sobre isso que o Caleb terminou dizendo, da parte dos títulos e tal, Jorge, esse ano sai o título do São Paulo, a equipe nas semifinais da Copa do Brasil, vem tendo uma ascensão muito grande no Campeonato Brasileiro. É esse ano que o jejum acaba? Olha, Arthur, a esperança do torcedor São Paulino é muito grande, né? O Diniz, contestado Diniz, né? Ele conseguiu dar um equilíbrio à equipe de São Paulo. E aqui eu quero mencionar aqui o esquema tático adotado pelo Fernando Diniz. A entrada do Luan foi essencial, a manutenção do Gabriel Sara no meio do campo, a saída do Tietê e a boa fase do Luciano, juntamente com os demais jogadores, fez com que o São Paulo, então, tivesse esse plano de jogo, e que está sendo muito importante. Então, o São Paulo vem numa crescente muito grande com o Fernando Diniz, mesmo com as eliminações da Sul-Americana e da Libertadores. Eu acho muito importante hoje o trabalho do Fernando Diniz. Eu sei que tem muitas pessoas que acabam não aceitando, né, a forma como o Diniz trabalha, mas é um trabalho promissor, é um trabalho que está dando resultado. Você pega hoje os resultados de São Paulo, não dá para ficar contestando e criticando o Fernando Diniz. A participação do São Paulo hoje no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil é uma participação excelente. Agora, em termos de título, dá uma esperança, sim. Eu acredito que o São Paulo tem um compromisso difícil contra a equipe do Grêmio, mas que também tem condições de ganhar do Grêmio e aí a seguir aí na semifinal. O torcedor são paulino está carente de título. O último título do São Paulo foi em 2013. Quer dizer, o São Paulo acumula muitos anos sem títulos. E isso acaba também atrapalhando a própria equipe. Agora, muitas vezes, um título, ele é bem-vindo para o São Paulo. Mas só que, por outro lado, ele também acaba encobrindo muitas coisas erradas no clube. O resultado disso pode ver no próprio Cruzeiro e outras equipes aí que conquistaram títulos e títulos, mas hoje o time está totalmente endividado, com vários problemas de ordem política e econômica. Então, o título para o São Paulo será bem-vindo, só que tem muitas coisas erradas ainda dentro do São Paulo. O torcedor hoje, ele acredita na equipe pelo fato do time estar bem hoje, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Então agora, para a gente encerrar essa parte, a primeira parte do programa, joguinho rápido, com o assunto de se sai ou não o título de São Paulo. Então, Caleb, acaba o jejum esse ano ou São Paulo passa em branco? Não, porque o São Paulo teria que ganhar a Copa do Brasil, é igual o Palmeiras ganhar o Mundial. E no Brasileirão ele vai acabar caindo uma hora. Certo. Rafa, e aí, o São Paulo leva o Brasileirão, leva a Copa do Brasil, como é que fica esse ano? Olha, eu vejo o São Paulo com muito mais chances na Copa do Brasil, não diria muito mais, mas com mais chances na Copa do Brasil do que no Brasileirão. Porque a Copa do Brasil, eles estão a 4 jogos. E são jogos pontuais. Eu vejo hoje o São Paulo mais time que o Grêmio. Eu acho que a fase do Luciano e do Brenner é uma fase ótima. Eles estão muito bem. O Diniz, eu vejo um amadurecimento do trabalho do Diniz. Inclusive, o São Paulo ainda tem 2 jogos aí, pode até assumir a liderança quinta-feira, se vencer o Goiás, né? Ele tem mais um jogo contra o Botafogo. Mas aí que tá, ganha esses jogos, aí mais para frente perde 2 pontos. E aí é um time que ainda não tem aquela consistência. Vem numa sequência muito boa, 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates. Poxa, é uma baita de uma sequência, né, meu amigo? O Rafael, rapidinho, só para dar uma vírgula nisso, que eu acho que a CBF está dando um mole, porque, assim, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, a CBF podia ter esperado, entre aspas, para realocar os jogos do Flamengo atrasado. Não, meteu em 2 dias lá. O São Paulo,
Esse jogo contra o Goiás, olha quanto tempo que não tem esse jogo, não marcaram. Tem 2 jogos a menos, não marca esses jogos pro São Paulo. Aí você vai falar o quê? Aí você dá motivo da torcida pegar e criticar, achar que a CBF está ajudando. Porque não tem condição. O soco que o Volpi deu no cara do Bahia, pelo amor de Deus. Aí se dá margem para o torcedor ficar achando que tem coisa por trás. Sim, são coisas questionáveis. O presidente lá da CBF pode ter, é sócio do São Paulo, se eu não me engano, né? Tem coisas que... Mas eu praticamente, eu prefiro não acreditar nessas coisas, eu prefiro me ater só à parte técnica. Eu acho que o São Paulo é um time que cresceu muito, mas o brasileiro ele é muito nivelado. E por isso que eu acho mais difícil. Eu acho que o São Paulo não tem tanta consistência assim. Eu vi isso no jogo do Vasco. O jogo do Vasco, eu acho que era um jogo para o São Paulo ganhar. O jogo contra o Vasco, você ganha, mesmo. Você não discute. O time está lá embaixo, você está lá em cima. Você tem que ganhar. Você quer ser campeão, você tem que ganhar esse tipo de jogo. É uma bola disputada, você tem que fazer o gol. Tem que ganhar 3 pontos. Pronto. Time campeão, o Flamengo no passado foi jogar contra o Fortaleza lá no Ceará, jogo ruim pra caramba, time jogando absolutamente nada, meu irmão entrou, ganhou no último minuto, mas ganhou, jogando mal pra caramba. E é assim, o São Paulo do Muricy foi campeão também assim, tinha jogo contra o Barueri no Morumbi, jogo horroroso, e o time conseguia fazer o gol. Pô, campeão, é isso que vale, você ganha. É que nem o Rafinha falava no passado, esse jogo você não joga, você ganha, não interessa como. Então, por isso que eu acho que o São Paulo tem mais chance de ganhar na Copa do Brasil do que no Brasileirão. Só para voltar. Então, São Paulo tem 2 jogos atrasados. Então, quer dizer, 3 jogos. Eram praticamente 9 pontos. E já desperdiçou um jogo. Agora tem 5 pontos, sim. 6 pontos apenas, 7 pontos para ser disputados, né? Então, quer dizer, perdeu a oportunidade. Agora, está tendo aí, sim, todo um espaço aí. Olha, o São Paulo está desperdiçando a chance de ser campeão. E no campeonato tão nivelado como esse, né? Não pode perder em casa. Em casa, a obrigação é a vitória. E o São Paulo já tem feito jogos ruins, muito abaixo, dentro do Morumbi. Então, isso acaba trazendo aquela oscilação no campeonato e o próprio desempenho da equipe. Quando ganhou do Flamengo, parecia que ia deslanchar, que ia ser só vitórias. 2 empates. Agora a vitória contra o Bahia. Quer dizer, o São Paulo oscila bastante no Campeonato Brasileiro. Certo, eu queria agradecer a participação de todos. Agora a gente vai ver aquele cortezinho do YouTube e a gente já volta com a segunda parte do programa Olho no Lance. Estamos de volta com o nosso programa Olho no Lance. Hoje, na nossa segunda parte do programa, queria iniciar falando sobre o Flamengo, a equipe do técnico Rogério Ceni, que enfrenta o Racing no jogo de volta das oitavas de finais da Libertadores, amanhã em casa, após ter empatado em 1-1 fora de casa com a equipe argentina. E eu já queria começar essa segunda parte passando a bola ali para o Caleb, hoje com a camiseta do Flamengo, sem ter perdido a aposta. Caleb, o Flamengo passa ou não passa do Racing? Tem que passar, Arthur, tem que passar, porque o Racing, antes do primeiro jogo, muitos falavam, nossa, o Racing é perigoso, mas no primeiro jogo, nesse primeiro jogo, deu para perceber uma falha, um time bem fraco defensivamente do Racing. O problema é que o Flamengo também é um time bem ruim defensivamente, é uma mãe na zaga. E a única parte boa que o Racing tem é o ataque, e a única parte ruim que o Flamengo tem é a defesa. Então vai ser um jogo pau a pau, mas eu acredito que Bruno Henrique vai fazer a diferença, vai meter 2 gols para o Flamengo, vai tirar essa zica do Flamengo, passar logo dessa fase da Libertadores, para dar uma confiança maior para o Rogério Ceni seguir no trabalho, que já teve uma eliminação e pode ter algum torcedor meio bombeando, sabendo se ele é bom mesmo. Aí passar nessa fase da Libertadores já vai dar uma tranquilidade para o Rogério Ceni, que, convenhamos, é um bom técnico que eu acho que vai deslanchar no Flamengo e vai conseguir o caminho das vitórias novamente. Certo. Em um cenário hipotético de eliminação da equipe carioca amanhã, você acha que seria a coroação de um ano das trevas para a equipe flamenguista, Rafa?
Olha, Arthur, na verdade é uma coroação de uma sucessão de besteiras que fizeram, né? Seria um resultado aí que... Tá certo que o Rogério Ceni entrou aí, tá tentando mudar algumas coisas, mas ele pegou muitos problemas nesse time do Flamengo e atualmente ele vem enfrentando muitos problemas de ordem física e ordem médica, porque o Flamengo, o jogador volta, vai e se machuca novamente, Arthur. E aí eu tava vendo parei para ler outro dia uma reportagem, né, no jornal Globo, e eu pude perceber, acho que algumas atitudes da diretoria que retratam esse atual momento do problema físico. Primeiramente, com a saída do Jorge Jesus, o Jesus ele centralizava muito tudo no Flamengo, toda a comissão técnica, médica, entendeu? E ele conseguia controlar tudo ali, por um lado. E dentro do grupo do Flamengo, o Rafinha era um jogador que era muito agregador para o grupo. Ele agregava muito, era um jogador que mantinha aquela união. E o Flamengo acabou perdendo essas duas figuras. E com isso, o ambiente hoje em dia não é mais o mesmo da época do Rafinha. Não que não tenha uma desarmonia, mas não era como antes, entendeu? Não é a mesma coisa. E aquela coisa, eu soube que tiveram diversas mudanças no departamento médico, preparador físico que chegou, porque era preparador físico de jogador, os jogadores começaram a ganhar espaço, conseguiram colocar ele para dentro, e era um preparador físico que era criticado por não, na época do Jesus, não passar muitas informações para a comissão técnica do Flamengo. Eu soube que teve fisioterapeuta, pessoal de dirigente que entrou no Flamengo sem nunca ter trabalhado no clube, entendeu? Médicos que tinham uma sequência boa, que faziam um bom trabalho, foram demitidos e trouxeram médicos que tinham metodologia totalmente diferente do anterior. E isso explica muito por que o Flamengo vem sofrendo esse tipo de essas lesões. Que o departamento médico, fisioterapia, preparação física sofreu muita mudança nesse meio tempo. E eu colocaria também, Arthur, o fato do Flamengo ter forçado a volta do Campeonato Carioca. A diretoria acho que se desgastou muito, principalmente com a CBF também, CBF, Globo, todo mundo. E hoje o Flamengo, em parte, sofre por isso. Deram 2 semanas de folga para o time do Flamengo depois do Campeonato Carioca. E não sei se seria o melhor, se não seria. O fato é que hoje o Flamengo está com o físico em frangalhos. O Rogério Ceni, o jogador volta, joga, se machuca de novo. E o Flamengo amanhã tem uma partida decisiva. E eu acho que o prognóstico não é tão otimista assim até o final do ano, não. O Flamengo vai tentando capengando até o final da temporada, né? O Flamengo vai capengando até o final, vai tentando se manter. Acho que passa amanhã pelo Racing no drama aqui. Eu apostaria até em pênalti, tá com cara de pênaltis esse jogo. Vai ser difícil, mas é isso aí, Arthur. O Flamengo vem passando por muitos problemas, principalmente no departamento médico. Eu vejo até problemas políticos também. O grupo não tem a mesma harmonia. A coisa tá estranha pro lado da Gávea, viu? Realmente, muitas dúvidas em relação ao jeito como as coisas vêm sendo conduzidas na Gávea. E até falando um pouco mais sobre esse tema de comissão médica, né, a parte departamento médico da equipe, o Marcos Braz, nos últimos tempos, ele vem sendo um negacionista da psicologia no esporte, né? Ele vem dizendo que a equipe não precisa contratar psicólogo, que essa é uma tecnologia, uma tecnologia não, um recurso que não ia ajudar para a equipe, e ele vem realmente negando isso, e muita gente vem batendo em cima dessa tecla, que talvez poderia ser algo a adicionar. É comprovado já que a psicologia pode sim ajudar muito no esporte. Então eu queria que o Jorge comentasse um pouco mais sobre isso. Até onde o Flamengo precisa ficar dependente dessas negações do Marcos Braz e da diretoria, que simplesmente colocam algo na cabeça, não tiram aquilo, e a gente vê que o Flamengo pode sim acabar sofrendo muito com isso, não só agora, mas também a longo prazo, no futuro, em relação às outras equipes. Eu acho que essa metodologia ou filosofia implantada aí pelo Márcio, né, Braga, eu acho que
no momento atual do Flamengo hoje, não é satisfatória, né? O time precisa hoje, sim, de ter um psicólogo, de ter um grupo sendo preparado, um grupo que seja vencedor, e hoje acaba barrando, né? Ou seja, tem esse obstáculo por parte do Márcio Braga. Eu acho que está na hora do Flamengo se reorganizar. O que o Rafael falou dessa reformulação que houve, essa entrada de pessoas, de repente não qualificadas, não preparadas, não estavam preparadas para assumir o Flamengo em determinados setores, principalmente no futebol. E isso está pesando, né? Então, é uma equipe que tem muitos problemas físicos hoje, sim. Agora, olha quanto tempo o Flamengo vem tentando recuperar Rodrigo Caio, o Gabigol, um bom tempo parado. O Diego também está parado. Agora o Pedro. É um tempo muito longo para que os jogadores possam recuperar. Diego Alves. Também. Então, quer dizer, são muitos jogadores hoje no departamento médico do Flamengo e que não têm recuperado em um tempo hábil, um tempo rápido. E o clube precisa disso, desse tempo hábil, precisa de rapidez para recuperar o elenco, para poder dar tranquilidade ao técnico Rogério Ceni. O técnico Rogério Ceni hoje vem sofrendo com as baixas no Flamengo. Os principais jogadores hoje estão sofrendo com contusões e isso atrapalha no próprio esquema tático do treinador. Então, o Flamengo precisa ter uma conduta mais profissional, visando, então, a conquista da diretoria, dos jogadores, enfim, está faltando algo nesta parte quesito preparação física para a equipe do Flamengo. O Flamengo sente hoje com as baixas no DM, Departamento Médico. Eu acredito que quando o Rogério Ceni tiver todos os jogadores disponíveis, logicamente os resultados aparecerão. Caso contrário, o técnico vai ter bastante dificuldade. Já está tendo, né? Agora contra o jogo contra o Racing, amanhã é um jogo decisivo para a equipe do Flamengo. Tem uma pequena vantagem de um empate sem gols ou uma vitória simples. Agora, tem que jogar futebol. O Flamengo hoje tem uma equipe boa, porém alguns jogadores hoje em recuperação, mas tem time para vencer o Racing amanhã, sim. Depende de como o time vai apresentar em campo. Para mim, o Flamengo é favorito amanhã. E aí, com o passar e com as conquistas, mas para 2021, o Flamengo tem que repensar novamente em todo o quesito, futebol, organização, política, economia, está precisando reformular esse setor aí na equipe do Flamengo. Agora, deixando... Ô Jorge, muitas pessoas... Pode falar, Rafa, pode falar. Muitas pessoas, membros da diretoria, preocupados com a própria eleição também, né? O pessoal se candidatando a vereador, acho que ficou um pouco de lado também. E também, esse foi um fator que pesou bastante. Eu acho que não era hora de afastar do futebol e ir para a política. Eu acredito que para conseguir êxito, a pessoa tem que qualificar na área. Agora, fazer duas coisas ao mesmo tempo, nem sempre dá certo. Eu acho que ele mudou um pouco o foco e aí acabou se perdendo. E agora ele vai tentar reconquistar tudo aquilo que ele havia feito em 2019. É uma pena, né? Muitas vezes abandonar, né, o futebol e partir para a política. É lamentável, mas são escolhas que têm consequências para o time. Agora, deixando um pouco o assunto futebol brasileiro de lado, na última quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, o mundo todo, não só o mundo do futebol, perdeu uma estrela. O craque Diego Armando Maradona faleceu
aos 60 anos de idade em Tigre, na Argentina. Um grande jogador que fez história no Napoli, fez história no Boca Juniors, o maior ídolo da seleção argentina e de todo o país, que infelizmente deixou o nosso mundo, e agora nos resta a comoção, toda a emoção e a homenagem que fica a um grande craque do futebol, uma pessoa de bom coração, que infelizmente por problemas de dependência química, problemas de saúde, veio viver os seus últimos anos com muita dificuldade. Então queria que os amigos comentassem um pouco mais sobre o Maradona. É bem triste, Arthur. Vou pegar a palavra aqui, porque você viu, deu para ver a comoção que muitos sentiram. A Argentina toda parou. Foi uma coisa assim lamentável. Todo mundo sabe dos problemas químicos que o Diego tinha e nunca escondeu de ninguém. Você nunca pode ter falado, o Maradona é o Miss, Maradona e tudo mais. O cara apoiava uma parte política. Você pode até discordar, ele fazia isso e aquilo. Mas você nunca vai poder falar que o Maradona foi omisso, o Maradona deixou de se posicionar. Porque dentro de campo ele foi espetacular, mas fora de campo ele teve uma importância absurda. Questões políticas na Argentina, presidentes, na Itália, ele é um ídolo. Ele fez a Itália torcer para a Argentina numa Copa, para você ter uma noção. O Napoli nem se fala tanto a grandeza do Maradona. Então é uma pena, uma grande baixa para o futebol e para o mundo, como pessoa, pessoa que se posicionava em vários aspectos. É uma baixa que a gente tem, que a gente vai, só nos resta ficar na nossa lembrança de tudo que o Diego fez pelo futebol e também fora dele. Queria passar a palavra agora ao Rafa. Arthur, tô até com essa camisa aqui em homenagem a ele, né? E, assim, o Maradona, cara, que o Maradona representa não só para o futebol, né, cara? Foi só o segundo maior jogador da história desse esporte que a gente está aqui, né? Fazendo programa, comentando, para você ver a dimensão e o tamanho que esse cara tem no futebol, né? E na Argentina, sem comentários, né? Tem igreja lá pro Maradona, né? Na Argentina ele é muito emotivo. E muito emotivo e assim, realmente é uma pena que ele tenha tido esses problemas, não só ele, né? Ele é uma figura que sofreu muito com álcool, com a dependência química, e quem já teve a oportunidade de ver, presenciar, sabe o quanto é difícil passar por tudo isso, ver as pessoas. E não é fácil a gente chegar a julgar, se tem dinheiro e pode se tratar, a coisa não é tão fácil. E a gente pode dizer até que o Maradona foi uma certa vítima indireta do Covid, né? Porque ele estava em reclusão nesse tempo aí de pandemia, né? Ele é grupo de risco, teve que se isolar, soube que acabou se afogando em remédio, bebida. Teve um caso também com a ex-esposa dele, parece que ele queria e ela não queria, e isso acabou afetando ele de certa forma, e acabou virando aquela corrente que vai juntando uma coisa na outra. Ele fez a cirurgia, infelizmente acabou falecendo aí. Mas uma coisa assim, né, é que o Maradona nem foi só de passagens boas, né? O Maradona teve passagens assim no futebol meio obscuras, teve o gol de mão dele, né, que todo mundo endeusa, né, acha todo mundo romântico, os românticos do futebol adoram, gol de mão de Deus, foi um gol de mão. Isso aí, tudo certo que ele fez um golaço, mas foi um gol de mão, foi errado. O goleiro lá da Inglaterra tá até hoje cobrar um pedido de desculpa dele. Teve uma entrevista que ele deu depois, né, no episódio que aconteceu 4 anos depois, na Copa de 90, que ele colocou o episódio, deu entrevista falando que teve a água batizada em 90, né, naquele jogo que o Brasil perdeu para a Argentina de 1-0. Cara, assim,
ridículo na época, foi. Então foi 2 passagens assim, felizes do Maradona, né? Não é porque morreu que hoje que tudo que o cara fez certo também não. Mas, humanamente, ele teve vários exemplos muito bons. Ele apoiou jogos na altitude, ele apoiou causas aí até sociais, apoiou muitas pessoas, era uma pessoa de muito de muito bom coração. E, cara, o Maradona, ele tinha paixão de futebol. Eu pergunto a vocês, que jogador vai para uma arquibancada e torce igual um louco como a Maradona? Não tinha. A gente vê jogador de futebol chegando no estádio e ficar lá sentado, vendo o jogo, sem expressão nenhuma. O Maradona era um louco. O Maradona tirava a camisa, rodava, ele ia para tudo quanto é Copa do Mundo. Eu só não vi o Maradona ficar louco em Copa do Mundo em 2010, porque ele era técnico da Argentina. Mas nas outras é impressionante. O cara tava em todas, no meio da torcida, gritando igual um louco, puxando. Cara, ele era a materialização da paixão pelo futebol. Então, é aquela coisa, o futebol perde uma figura importantíssima. E aquela coisa, foi reforçar a pelada lá de cima, né? Agora a gente fez 4 anos do acidente da Chape, né? O Maradona foi lá reforçar essa pelada lá em cima. E o boa noite nos comentários. Certo, queria agora que o Jorge comentasse um pouco mais também, para agregar o assunto do Maradona aí também. Então, Arthur, Caleb, Rafael, é com muita tristeza, né, que a gente fala aí da trajetória desse grande craque argentino, Diego Armando Maradona. Eu tive a felicidade de poder acompanhar um pouco da vida do Maradona, quando ele atuava no Napoli da Itália, jogos pela seleção argentina, Copa do Mundo. Então, o Maradona, ele foi um jogador fantástico, ele foi um craque. Depois do Pelé, temos a era Maradona. Ele deixou um legado aí por onde passou nos clubes, com títulos, com a sua paixão do futebol. Realmente, em campo, era uma pessoa que ousada, ia para cima, os dribles desconcertantes. O futebol hoje, infelizmente, perde nessa essência de um jogador igual o Maradona. Ele era um jogador completo. Se for comparar hoje com Messi, Maradona ainda está muito à frente de Messi. Então, esse grande craque argentino que muito fez pelo futebol da Argentina, depois teve a felicidade de jogar no Napoli. Ele é rei, ele é ídolo, sempre será venerado em Nápoles, na Itália. E por onde passou depois como treinador também, fez um bom trabalho. Então essa é a história desse grande craque Diego Armando Maradona, que sem dúvida alguma encantou o mundo com suas belas jogadas, com a sua ousadia. O mundo hoje está decadente. Por esse futebol, por essa alegria, por essa paixão chamada futebol. E o Maradona conseguia levar para dentro de campo. Como o Rafael mesmo, né, afirmou, ele era um verdadeiro torcedor. Mesmo depois da aposentadoria do futebol, o Maradona continuou no futebol. Ele continuou ajudando. E foi até agora o final da vida. Infelizmente, o futebol fora das 4 linhas foi o que acabou prejudicando a carreira do Diego Armando Maradona. Infelizmente, envolveu com a dependência química e a conta chegou para ele, né? Infelizmente, tudo na vida tem consequências. E eu acredito que essa parte da dependência química foi o divisor de águas, onde fez com que o craque fosse aos poucos perdendo, né, um pouco da sua saúde, comprometendo o organismo, e acabou aí nos deixando. É muito triste hoje a gente falar, né, algo, ou ficar aqui julgando, criticando a postura que o Maradona teve. Mas muitas vezes a fama, o sucesso, tudo isso acaba fazendo com que um atleta tenha essa conduta, infelizmente. E aí, tudo que se faz, um dia você tem que aceitar, né, as vitórias, as derrotas,
e o Maradona foi, sem dúvida alguma, um grande jogador. Então, hoje a gente lamenta a morte do Maradona, mas que chegou também o seu dia e deixou um legado aí maravilhoso. Eu espero que em breve teremos outros Maradonas, né? Porque ele realmente encantou o mundo pelo seu futebol, né? Agora, as coisas erradas que ele fez, a gente tem que, né, não criticar, mas, né, justificar o erro que ele cometeu. E aí é vida que segue, né? Mas o futebol argentino e o futebol mundial perde muito com a morte, então, do Diego Armando Maradona. Antes de fazer o encerramento do programa, eu apenas queria pedir uma licença para abrir aspas ao texto do Casagrande em relação ao Maradona e a dependência química que ele postou no site do Globo Esporte. Então, ele diz lá: por décadas, esse gigante do futebol enfrentou a dependência química, sofreu com overdoses e com tudo que essa doença tem de pior. A morte de Maradona ocorreu hoje, mas começou já faz muitos anos. E é isso que a droga faz. Ela nos mata aos poucos. Eu sofri por mais de 20 anos com o uso de drogas. Sei o que é o desespero de você não querer mais comprar nem usar, mas não ter forças para conseguir fazer outra coisa que não seja comprar mais e usar mais. Eu conheço a dor dessa doença. Só consegui chegar à sobriedade graças, em primeiro lugar, à minha família, que decidiu me internar. Infelizmente, nem todos têm esse apoio. Ao contrário. O desconhecimento e preconceito fazem muita gente dizer coisas como viciado é vagabundo ou é só começar a trabalhar que larga a droga, como se o dependente preferisse essa vida de autodestruição. É por isso que as políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de recuperação dos dependentes químicos são tão importantes. Os efeitos da luta contra o tráfico não se comparam à diferença que faz estender a mão para um dependente que está totalmente perdido. E é com essas palavras do Casagrande que a gente encerra o programa de hoje, dizendo a todos para a gente prestar atenção, deixar de ser preconceituoso, de olhar e apenas julgar o dependente químico. Ele, assim como nós, precisa de ajuda. Então, vamos estender a mão e a gente não pode deixar de falar disso como se fosse apenas um tabu. A gente tem sim que falar disso para que as pessoas fiquem sempre atentas a esses problemas que correm em nossa sociedade. Queria agradecer a presença do Jorge, do Caleb, do Rafa, seus comentários, a você que nos assistiu até aqui e queria desejar para vocês uma boa noite. Vejo vocês na semana que vem com muito mais do Campeonato Brasileiro e de todas as notícias de futebol no nosso grande planeta. Boa noite. Até a próxima terça-feira.